Bom dia, boa tarde, boa noite. Terça-feira, 30 de junho de 2026, 8h07 da manhã, chegando com tudo para mais uma manhã de resenha, de trocação de ideias aqui no nosso canal Léo Andrade. Vamos resenhar, vamos trocar uma ideia, falar de Flamengo e Copa do Mundo, né? A seleção está nas oitavas, né? E vamos resenhar bastante, contando sempre com a participação de todos vocês. Professor, muito bom dia, uma ótima terça-feira. Gostou do jogo da seleção? Brasil classificado, meu amigo. Bom dia, Léo. Bom dia, galera do chat, né, cara? Léo, galera do chat, quanto mais eu acho que eu entendo futebol, veja que eu não entendo é nada, né? Ele vai nos surpreendendo, né? Vai nos colocando coisas, né? O jogo de ontem, então, eu estava aqui vendo o jogo, aí, pô, tira esse Casemiro. Aí o Casemiro vai lá e faz um gol. Esse velho bota esse Martinelli aí, vai resolver o quê? O Martinelli decide o jogo. Mas futebol é assim mesmo, por isso que ele é tão apaixonante, tão bacana, né? Não adianta a gente querer ter razão, né? A gente faz análise e tal, mas a gente é sempre refém do campo, né? E o campo, às vezes, nos dá a resposta que a gente não espera. Mas bacana, o Brasil passa, né? E aí, que eu falei, a gente vem escutando as pessoas falar, né? E cada um com as suas ideias, a gente respeita, né? Não, porque essa seleção é isso, porque essa seleção é aquilo. Já ficou pelo caminho Holanda, ontem a Alemanha já ficou para o Paraguai, né? O Paraguai aí, né? Aquele patinho feio, passou. E o futebol é assim, né? O futebol é assim, vamos ver, o Brasil está indo, dentro das ideias lá do Ancelotti, acho um cara extremamente inteligente, sabe o que faz. Enfim, o jogo ontem, as trocas, eu não teria feito algumas coisas que ele fez ali, mas por isso eu sou eu e ele, né? Ele é que está lá, né? Mas você vê que tem uma ideia tática, tinha uma ideia dos porquês ele fez aquilo, e aí não tem jeito, Léo. O treinador aposta, né? Toda vez que você mantém um jogador, ou troca um jogador, ou muda um sistema, uma estratégia, são apostas que você faz. Umas você consegue vencer e outras não. Ontem, o Ancelotti fez umas apostas ali, dentro do que ele vê, do que ele treina, e é ele que está lá, não sou eu. Ele sabe muito mais do que eu, muito mais, tem muito mais dados que eu, e ele foi extremamente assertivo, e o Brasil sai com a vitória, né, muito bacana, né? Estava complicado, estava difícil, mas depois a gente vai falar mais sobre o jogo, né? Sobre como foi o jogo, mas muito bacana o Brasil passar, né? E aí vai ganhando força, vai ganhando forma. Você vê em um ano e pouquinho de trabalho, segunda vez só que ele consegue repetir o time que foi ontem. E parece que na próxima partida, pela contusão do Paquetá, não soube ainda a informação, né? Aguardar o Paquetá e o Casemiro para ver se ele vai poder novamente repetir a equipe no próximo jogo, aí aguardar o adversário que sai hoje. Boa, bacana. A gente vai falar bastante, né, sobre o jogo de ontem da seleção brasileira, a vitória, né, que deu a classificação ao Brasil à próxima fase. Deixa eu só dar um bom dia para o meu camarada Tiagão Souza. Bom dia, Léo. Ganhou no sufoco, mas Paquetá sentiu a coxa. Hoje ele vai fazer exames de imagem. É verdade, a gente vai falar bastante também sobre essa possibilidade. Uma péssima notícia para o Flamengo, né? Lesão é sempre muito complicada. De repente pode ficar até mesmo ficar fora da Copa do Mundo, não vai ter tempo, né, o suficiente para se recuperar, para se colocar à disposição. É verdade, ontem fez uma partida muito ruim o Paquetá. Né? O Paquetá fez uma partida muito ruim, quebrou a veiaca ontem, né? Enfim, mas é um jogador importante para a seleção, importantíssimo, né, para o Flamengo, para o segmento da temporada. A gente vai falar bastante sobre isso. Dá um bom dia especial, beijo no coração da minha amiga Dulce. Bom dia, Léo. Saudações, segunda-feira perfeita, Brasil passando. Dos gols da seleção, duas grandes seleções favoritas eliminadas. Adeus Alemanha, adeus Holanda. A nossa amiga Dulce, beijo no seu coração. Dá um beijo também no coração da minha amiga Maria. Bom dia, meninos queridos. Amo vocês. Amamos vocês também, minha amiga Maria e minha amiga Dulce, minha parceira, né, minha companheira de longa data, sempre aqui dando aquela moral para a gente, né? E a Dulce coloca muito bem, né, professor, até a mensagem dela, né? Dá um bom dia, já deu um bom dia para o Tiagão. Vou só colocar a mensagem da Maria, porque aí não tampa ali o professor. O senhor até começou falando um pouco sobre isso, né? Duas seleções favoritas ontem caindo, né? Beijo para você, Dulce. Beijo no seu coração, minha amiga. Duas seleções favoritas, né? Como disse muito bem a Dulce, Alemanha e Holanda caindo, né? E o Brasil, com todas as dificuldades, né? Com todo o pé atrás da torcida rubro-negra e da torcida brasileira, né? Não rubro-negra, da torcida brasileira, com razão, até porque as atuações não eram consistentes, principalmente nas eliminatórias dos amistosos, mas o Brasil segue. E o lado da chave da seleção brasileira é bem mais tranquilo, professor. Pegaria uma Argentina, né, numa semifinal, olhando o horizonte, os adversários, olhando o campo e bola, olhando todos os jogos, professor. Dá para o Brasil chegar nessa final, professor? Léo, dá, né? É futebol, como eu falei. A gente tem que ter, né, o Brasil, né? E, pô,
Quem sou eu para falar? Eu acho que o Brasil, a seleção brasileira, para mim, né, tem o melhor treinador ali da Copa do Mundo, está na seleção brasileira, independente de concordar, discordar das ações que ele venha fazer aqui e ali, isso aí faz parte, né, das nossas análises, mas o cara é muito bom. Ninguém ganha tudo que ganhou sendo simplesmente um cara que dá sorte, né? Como falavam do falecido Zagallo, né? Pô, o Zagallo dá muita sorte. Pô, o cara tem a carreira que teve, com tantos títulos conquistados, não é só sorte. Lógico que a sorte também caminha, né, ao lado, mas você tem que ter competência. Esse cara é muito competente, Léo. Então, cara, é um Brasil construindo, o Brasil sendo construído, né, jogadores que ele apostou, né, vêm dando resposta, né, alguns, né, outros não, mas faz parte, não tem jeito. Não tem jeito, você vê, a gente não pode se iludir, né? O jogo de ontem, por exemplo, Léo. O Martinelli, eu não teria colocado o Martinelli, sinceramente. Olhando o tempo que o Martinelli teve em campo, para mim o Martinelli não teve uma ajuda em nada, a nível de coletividade, de jogo, de produtividade. Fez o gol da vitória, bacana demais, legal, tal. Entrou numa posição que ele não é acostumado a jogar, mas ele botou e fez o gol e a coisa aconteceu. E a coisa aconteceu. O Casimiro fazia uma partida horrorosa, errando tudo, sem dinâmica. Ele apostou em manter o cara no campo. O cara faz o gol de cabeça. É o futebol, Léo. É o futebol. Aí você vê o Casimiro faz um gol de cabeça com o cruzamento do Bruno Guimarães. Né? Antes tinha perdido, né? Antes ele perde uma cabeçada na pequena área que ele erra, né, com a parte de cima, né? Isso. Então, ele faz um gol com o cruzamento do zagueiro. Né, cara? Então, cara, o Ancelotti, a manutenção dos atletas, as escolhas são dele, ele está lá no dia a dia, mas você vê que tinha uma ideia ali. Quando ele vem no segundo tempo, que ele tira o Paquetá, porque o Paquetá sentiu, ou seja, eu não sei se ele faria a substituição, mas enfim, é aquelas coisas, às vezes os deuses, né, te dão um caminho, e aí ele poderia simplesmente botar o Danilo, e ele bota o Endrick. O que acontece? O Endrick, que a galera tanto fala, né? Endrick, eu até brinquei ontem. Vai entrar o Ronaldinho Gaúcho, vai entrar o Ronaldo Fenômeno. Não, é o Endrick. E o Endrick entra e não consegue fazer nada. Teve um tempo inteiro e o Endrick não fez nada. Ele só é bom porque ele é rápido, ele pressiona. Aquela história, né, Léo? Você quer o futebol, ele está se transformando em umas coisas que eu não consigo entender. O jogador importante é que ele pressiona. Para mim, o jogador importante é que joga, pô. Que dribla, que faz gol, que organiza, que pressiona, cara. Pega um cara que é bem fisicamente e fala pro cara, quando aquele cara na camisa de frente pega a bola, corre atrás dele, pressiona ele. Para mim tem que jogar bola. Então, cara, são coisas que as pessoas vão colocando e é muito, Léo. Galera, é muito da imprensa. A gente voltando lá atrás, né, quando o Brasil perde da Alemanha de 7-1, o que se falou? Não, porque a Alemanha tem um projeto que faz os campos, que tem gente espalhada no mundo todo, a Alemanha toda. Cadê a Alemanha? Pós 7-1. Então ficam vendendo umas coisas que não são reais, cara. E tem uma coisa, Léo, você participou disso durante anos, como eu também, que é o jogo. Que é o jogo, velho. E aí os caras ficam colocando um monte de coisa que não são reais, que não são verdadeiras. E o jogo fala, né? Um cara aí, eu esqueci o nome dele, que falou, um desses videntes aí, né, cara? Um desses videntes, né? Então, o cara falou e tal, e depois respondeu. O cara nem se dá o trabalho de estudar, e ele falou. Que o Neymar, se eu não me engano, contestou ele, que ele falou que o Brasil ia sair, o Neymar, ele fala, calma que você vai ver a Holanda pela frente. A Holanda já saiu da Copa, irmão. A Holanda não está mais, né? A Holanda foi desclassificada. Então, cara, os caras não se dão. Eles vão jogando. A rede social, Léo, eles vão jogando as coisas. O que a gente fala aqui, né? É igual o Flamengo, né? A galera aí que fala de Flamengo, alguns, lógico que não são todos. De manhã o cara fala assim: Flamengo, o diretor do Flamengo está na Copa do Mundo, é quase certo trazer o Hakimi do Marrocos. Aí, detalhe, ele fala assim, não era o Hakimi, era o cara da Colômbia. E assim eles vão, velho. E assim eles vão. Então, aquilo ali dá uma notoriedade e não tem nada de fundo de verdade. Então, Léo, eu acho isso. Acho que a seleção brasileira vai ganhando casca, vai ganhando corpo. Não é um futebol agradável, não é o melhor futebol, mas está indo bem, cara. Está ganhando. E é eliminatório, é um jogo. O Ancelotti foi muito bem, né? Que a gente fala do não é mata-mata, é só mata, perdeu, vai embora. Entendeu? Então você vê, né?
Acho a seleção da Alemanha não tão boa, mas melhor que a do Paraguai, sim. E saiu para o Paraguai. Porque é futebol, cara. É futebol. Eu falo sempre isso. Vamos analisar, vamos fazer os nossos comentários, sem medo de acertar ou errar. Ninguém tem essa pretensão, mas cravar que você é isso, que é aquilo, é muito difícil. E está sendo provado aí. Isso é provado para nós todos os dias. Quem gosta de futebol, quem vê futebol, todos os dias nos prova isso. Então, o Brasil agora vai ter um outro jogo domingo, 5 horas da tarde. Eu, Marcelo, não sei se você concorda, eu acho que o time da Noruega é um time muito forte fisicamente. Os caras fazem um jogo muito físico. E o Brasil, na minha visão, quando está dando os 27, 30 e pouco do segundo tempo, o Brasil baixa um pouquinho a intensidade, o nível físico. Não por tanta capacidade, a Noruega tem o Haaland, tem um meia muito bom, esqueci o nome, e um ponta muito bom. Não é um time horroroso, não sei se passa, mas se passar a gente vai ter uma dificuldade pelo jogo físico, não pelos jogadores que são tão espetaculares. O Brasil é melhor, mas é um jogo complicado devido a esse estádio fim. Então, cara, esperar para ver, Léo, Copa do Mundo é isso. Você está ganhando, daqui a pouco você está perdendo, daqui a pouco você vira e a coisa vai desenvolvendo. Por isso que é tão bacana, que é tão legal, né? E aí ontem 2 jogos disputados assim, de uma maneira de intensidade antes, tirando o jogo do Brasil, que te dá muita emoção, e seguir, Léo. Acho que o Brasil tem condições reais de seguir nessa Copa do Mundo e é jogo, cara. É jogo, é dia, é aquela história, né? Não tem a volta, é só um jogo naquele dia. Teu time está muito bem, você vai lá, o jogo cai dentro da sua estratégia e você consegue vencer e vai passando de fase, que é a nossa torcida. Não, e o caminho está bem legal, né? Então, um bom dia para o meu parceiro Rafa, né? Tamo junto, o Rafa colocando aí que prefere o jogador como o Vini, né? Que fez aquela grande jogada e a bela defesa do bom goleiro, né? O japonês lá, o Suzuki, né? Acho que é Suzuki, né? Enfim, então o nosso camarada Rafa e o meu camarada Denison, né? Professor, o caminho tá mais fácil, né? Com a eliminação da Alemanha e da Holanda, né? A Alemanha e a Holanda estavam do outro lado da chave, né? Se eu não estiver enganado, né? Tava do lado lá da França, que para mim é o lado mais forte do chaveamento. Sim. O lado da França é o lado mais forte. O lado do Brasil tem a Argentina, se eu não estiver enganado, tem Inglaterra, né? O Brasil pega a Inglaterra numas quartas, né? E aí a Argentina na semi, né? Então, acho que o caminho do Brasil tá bem mais tranquilo, vamos dizer assim. Né? Dar um bom dia para o meu parceiro Carlos Gregório, seja muito bem-vindo. Carlos, grande abraço para você. Pedir a galera também para deixar o seu like, quem puder compartilha aí nas redes sociais, tá? De todos vocês, e gratidão pela carona que você me dá, você que está no trabalho nesse momento, trabalhando, indo trabalhar, voltando do trabalho, em casa, no transporte público, no aplicativo, aonde você estiver, gratidão aí pela carona nesta manhã de terça-feira, tá bom? E seguindo, professor, taticamente, professor, dá para melhorar essa seleção brasileira, professor? Dá para levar uma seleção mais consistente? Falando do jogo ontem contra o Japão, o Brasil jogou na conta do chá ou a seleção japonesa dificultou bastante? Eu, sendo bem sincero, eu fiquei bem surpreendido, né, de forma negativa com a forma como o Japão jogou. Acho que o Japão poderia ter jogado mais. Né? Até meu irmão falou, o Japão respeitou muito a seleção brasileira. Né? Ficou muito atrás, jogando ali por uma bola. Eu acho que o Japão tem mais jogo do que aquilo. Né? Mas tem a questão também da camisa da seleção. E teve um japonês, né? Uma perna danada, o Japinha lá, falou, meu irmão, a seleção japonesa não é mais isso e aquilo tudo. Enfim, e o Brasil, com todas as dificuldades, acabou passando aí pela seleção japonesa. Mas, taticamente, dá para melhorar, pode melhorar em muitas a seleção, para, de fato, aspirar aí uma chegada, uma final dessa Copa do Mundo? Taticamente, melhora essa nossa seleção, professor? Léo, em relação ao Japão, né, do jogo de ontem que você falou e bem observado, é cultural, né? O povo japonês, né, ele é muito de servir, né? Ele é muito servir, é um povo muito educado, é um povo muito... Isso é característica deles, né? E se você olhar o jogo, e aí eu vou entrar nessa parte que você falou, da parte tática, né? O que acontece? O Ancelotti foi malandro. O que ele faz? O Japão estava com uma linha de um 5-4-1, né? Que a gente fala fazendo aquele triângulo assim, né? Na ponta lá o atacante vinha fazendo para quê? Para que o Brasil jogasse aqui nos corredores laterais, tirando o centro do campo, né? E o Brasil jogando bola aérea. O que o Ancelotti faz? Com a perda do Paquetá, ele não recompõe com mais um homem por dentro, né? Porque o Paquetá jogava por dentro. E o Brasil realmente
Não tinha esse jogo. O Brasil não tem esse jogo por dentro. O jogo por dentro do Brasil ele é muito pobre. E o que o Ancelotti faz? Ele coloca, né, o Vini perto do Hendrick, empurra 4 homens, que fica o Thiago, né, o Matheus Cunha, o Hendrick, o Ryan, o Vini Júnior, pressionando o Japão. O Japão começa a andar para trás, porque aumenta o número de jogadores da linha ofensiva do Brasil. E aí é o que eu digo, enquanto o Brasil tentava empurrar o Japão para trás, aí é o que você falou, o treinador japonês, e aí talvez por isso, por esse respeito, por esse olhar cultural do povo, o que o treinador japonês faz? Ele começa a fazer trocas defensivas. E aí ele joga o Japão mais para trás ainda. E aí ele deixa o lugar onde o Brasil nem tem tanto jogo, que é o jogo por dentro, o Brasil começa a transitar e jogar a bola na área. E o Japão vai andando mais para trás. E aí possibilitou os cruzamentos. Não era o ideal, o Brasil não tem esse homem da bola aérea. O Henrique não tem estatura para essa bola aérea, o Vino não tem. Né? O Ryan, talvez, mas o Ryan estava muito lá pelo lado direito, muito longe de dentro da área. Mas o Brasil começa a jogar. E aí começa a empurrar o Casimiro a entrar na área. Se você vê, quando a bola começava a desenvolver, tanto é que o Gabriel Magalhães, ele é mais um zagueiro construtor, junto com o Bruno, e o Casimiro passa a pisar na área. E aí o gol sai até num cruzamento, e depois teve até uma outra bola, que o Casimiro também está dentro da área cabeceando. Então tem uma ideia do treinador ali. A gente gostando ou não, achando bacana ou não, eu acho que foi até um excessivo cruzamento. Mas tinha uma ideia, o porquê do cruzamento. O cruzamento era para isso. O Japão tem uma deficiência na bola aérea, e aí o Brasil começa a jogar em cima dessa deficiência. Aí o treinador japonês, ao invés de tentar um segundo momento, que era uma tirada de bola e uma transição, um contra-ataque, não. Ele bota um time para se defender. E aí começa a dar campo ao Brasil, dá possibilidade ao Brasil, e aí são circunstâncias do jogo. O Brasil faz um gol com essa jogada que não é o ideal do Brasil. Você vê como o futebol é maluco, né? O Brasil faz o gol com uma bola de cruzamento, que não é jogada do Brasil. E aí o que acontece? O Japão se assusta mais ainda e fala, caramba, temos que defender aqui, que os caras estão cruzando bola e acabaram de fazer o gol, daqui a pouco vão fazer outro. E aí começaram a dar o espaço, tanto é que o segundo gol do Brasil é o quê? Com a bola por baixo. O Brasil vem, rouba a bola, faz a conexão, o Bruno Guimarães podia fazer um chute, você vê o jogador que tem um pensamento, né? Eu nem acho o Bruno Guimarães esse jogadoraço, mas está fazendo uma Copa muito bem. Mas ele teve a percepção de ameaçar e consegue. Você vê que o futebol é dos caras que são realmente com outra cabeça, né? Naquela confusão toda, Léo, final de jogo, o cara teve a calma de levantar a cabeça e achar o Martinelli, que aí faz essa finalização e o Brasil ganha o jogo. Então, por mais que a gente não goste, como eu falei, eu não teria voltado com o Casimiro, eu não teria botado o Martinelli. O Casimiro faz um gol e o Martinelli faz outro. Isso não muda o meu pensamento, porque eu acho que o Martinelli, a nível de jogo, de coletividade, pouco agregou. E o Casimiro não fez um bom jogo, mesmo ele tendo feito o gol lá. Eu tenho que olhar o contexto do jogo como um todo, entendeu? Mas tem uma ideia tática ali do treinador brasileiro. As peças nós podemos discutir. Eu não teria botado esse, teria botado aquele, teria trocado isso, teria trocado aquilo, mas tem uma ideia de construção ali feita pelo treinador e ele explica isso depois na coletiva. É o que eu falo, a gente olha para o campo e fica meio sem entender. Quando você vê a explicação do treinador, mesmo ela indo de encontro, né, contra o que você estava pensando, você tem que falar assim, caramba, o cara sabe o que está fazendo. Teve um porquê dele fazer isso. Né? O Martinelli por dentro, eu já não sou fã do Martinelli, isso é minha visão, tá, galera? E eu respeito quem é o contrário, como eu respeito e vou respeitar sempre o treinador que está lá. Não é a posição que ele joga no clube dele, não é. Ele sempre joga na posição do Vini Júnior. É onde o Martinelli joga. Mas o Ancelotti deve estar treinando o cara desde o primeiro dia por ali. Ele não é louco de um jogo de 16 avos de uma Copa do Mundo, a inventar hoje eu acordei, acho que o Martinelli vai jogar ali. Não, ele está usando o cara ali. E aí a coisa acontece. Então, tem ideia. Então, Léo, eu acho isso. O Brasil, eu acho que taticamente, não sei se vai ter essa evolução tão grande, porque não tem, para mim, são jogadores muito parecidos nas funções do campo, tá, Léo?
O que diferencia são as qualidades e capacidades individuais de cada um. Porque se ele quiser botar um meia, um camisa 10, um articulador, um controlador, nós não temos. Nós não temos nesse grupo. E seria uma mudança tática do jogo mais por dentro. Então, é troca só de característica e não taticamente. Mas ideias, ontem você vê, taticamente houve uma mudança da ideia, vamos dizer, principal de jogo do Brasil. E o Brasil consegue a vitória. Então, as ideias e estratégias táticas podem acontecer, mas a mudança de estrutura de jogo acho muito difícil. Vai depender muito das características individuais dos jogadores que vão entrar. Boa, perfeito, professor. Dá um bom dia para minha amiga Maria Conceição. Seja bem-vinda, Maria. Um grande abraço, tá? Beijo no seu coração. Beijo no coração também da minha parceira, da minha amiga Mar. Tamo junto, Mar. Grande abraço, sempre bem-humorada. Tamo junto, um grande abraço para você. E o meu parceiro Carlos Fiorani. Bom dia, Carlos. Bom dia, Léo. Bom dia, professor. Todos bem? Todos bem, graças a Deus. Espero que você também. Tá bom, meu irmão? Vocês acreditam que essa Copa é a Copa dos não favoritos? Cara, falando hoje, você cai duas favoritas, né? Que é a Holanda e a Alemanha. Mas eu ainda continuo achando, Carlos, que a França, para mim, é a grande favorita e tem tudo para levar essa Copa do Mundo. Até porque o professor disse uma coisa, né, que eu consigo visualizar na França, jogo coletivo. E além do jogo coletivo muito forte, Carlos, eu acho que hoje é unanimidade. Tem, individualmente falando, a seleção com maior recurso humano, né? Principalmente do meio para frente. Então, assim, até projetando essa Copa dos não favoritos, falando depois de ontem, acho que sim, cai bem, né? Verdade, de ontem para hoje, algumas favoritas caíram, mas ainda continuo achando que a favorita maior vai levar essa Copa do Mundo, até por tudo que vem produzindo, tá? Vem jogando para me dar essa sensação. Pode falar, 8 anos de trabalho no mínimo, né, Léo? Sim, jogo coletivo que o senhor disse muito bem, professor, que fica nítido que essa seleção francesa tem, né? Dá um bom dia para o Arca, para o meu parceiro Enzo e também a Lisete. E individualmente falando, professor, tem muitos jogadores para decidirem, né? Tem muitos jogadores que tiram realmente uma jogada e decide tudo, e destrava, e abre-se o horizonte para essa seleção francesa. Então, de ontem para hoje, eu acho que sim, mas ainda continuo. Não sei se o senhor, e para mim a França é a grande favorita, tem tudo para levar essa Copa do Mundo, professor. Concordo. Além de tudo isso que você falou, Léo, as capacidades individuais e trocas, né? E trocas. Sim. Sai cada um do banco que você vai, caramba, esse cara que vai entrar aí, pelo amor de Deus, né? São jogadores muito bons. E o que eu falei, Léo, é um trabalho minimamente de 8 anos. Um treinador que conhece tudo, conhece muito as características dos atletas, tem um jogo muito bem estruturado, muito bem montado, entendeu, cara? Então, cara, a dificuldade maior é essa. Além do jogo coletivo, as capacidades individuais dos jogadores franceses. É uma seleção muito preparada, muito boa, e vem demonstrando isso. Agora, Léo, não tem jeito, galera, eu falo sempre isso, pode parecer falácia, pode parecer coisa de boleiraço do futebol da antiga. A camisa brasileira, né? Os caras falam, você vê o japonês lá que o Léo falou. Foi falar, meu amigo. Língua é bom com batata, meu amigo. E enfrentar o Brasil é sempre bom, é melhor ficar quieto. É melhor ficar quieto, porque o jogador, ele se sente assim também, gente. Eu falo isso, Léo, e você sabe muito bem, galera, eu tive muito tempo na seleção brasileira. E os caras olham aqui, aquela entrada lado a lado ali, os caras olham para o Brasil assim, meio de rabo de olho, assim, caramba, é o Brasil, é o Brasil. Isso faz uma diferença. Ganha jogo? Claro que não. Claro que não. A camisa brasileira, a camisa de um Flamengo, se você botar lá pendurada no vestiário, no cabide, ela não faz nada. Ela não dá passe, ela não cabeceia, ela não faz gol, ela não tira gol. Agora, dependendo de quem está vestindo, o espírito que vai colocar ali dentro, cara, faz uma diferença grande. E aí, cara, é aquela história. Eu tive uma participação, né? A gente até foi campeão num torneio na França, torneio de Toulon, que a gente se sabe campeão. Nós pegamos... primeiro jogo nosso era contra Portugal. Portugal vinha de vice-campeão do mundo, né? Era a seleção sub-23. Tinham vários jogadores ali, vice-campeões mundiais, e os jogadores mais velhos, sub-23, e o primeiro confronto foi contra Portugal. E você olhava ali, né, os portugueses, né? Estou falando de 1995, né?
Os portugueses olhavam, opa, é o Brasil, é o Brasil, é o Brasil. Era o discurso dos caras dentro do campo, independente do que estava acontecendo. E, teoricamente, a seleção portuguesa, por conjunto, pelos jogadores que foram vice-campeões mundiais, era mais forte que a nossa. A nossa seleção era uma montagem para o próximo Mundial. Mas você vê o respeito dos caras. Os caras falam assim, é o Brasil. Não importa se a nossa seleção era melhor ou pior que a de Portugal. A gente até vence o jogo. Mas foi um jogo muito difícil. Mas os caras respeitando muito a camisa. E isso é real. Isso é real. Então, em momentos como esses que vão acontecendo, é muito importante. E o Brasil tem que entender isso. Agora, entender que não adianta só aqui é o Brasil, meu amigo, e aí? O que você faz para demonstrar isso no campo? Isso aí é que vai se juntando a essa camisa pesadíssima, respeitada pelo mundo todo, é que dependendo de quem está vestindo e como está vestindo, que vai fazer a grande diferença. Boa, perfeito, perfeito, né? Eu acho que está faltando ousadia, né? Também eu vejo muito isso, cara. Eu vi até alguns lances ontem da seleção alemã, passes mais ousados, jogadas mais ousadas. Eu estava assistindo o jogo na casa do meu irmão e eu estava pensando sobre isso, né? E você vê o jogo da França, sobra essa ousadia, sobra jogadas, né, bem mais complicadas, difíceis de serem executadas, aonde o adversário não está esperando. E o Brasil tem isso. Eu sei que a safra, a geração é um pouco complicado, é um jogo, às vezes, pragmático, mas eu também fiquei com essa sensação ontem, Mar. Eu fiquei com isso, cara. Falta esse algo a mais, falta realmente essa jogada diferenciada. O Brasil tem alguns jogadores que podem executar. Às vezes é um jogo muito, né, básico, é um jogo muito pragmático, é um jogo muito repetitivo. As mesmas dificuldades, as mesmas dinâmicas, não muda, né? Até o nosso amigo colocou, o Rafa, né, falou que o Vini é o jogador que mais tenta algo diferente. E mesmo assim, a galera já sabe. Ontem teve uma marcação muito complicada, porque os caras visualizaram. É fácil também de entender qual é o jogo da seleção lado esquerdo. O Brasil o tempo inteiro pesa o jogo pelo lado esquerdo, onde tem o Vini, para tentar realmente gerar jogo, né? E essa ousadia eu sinto falta. Não sei se a gente vai conseguir visualizar nessa seleção. Não estou aqui querendo, né, jogar, né, um balde de água fria aí na empolgação de alguns torcedores, outros não estão empolgados, pelo contrário, estão pessimistas, né, até mesmo em relação à seleção continuar a seguir na Copa do Mundo. Estão falando aí que, pegando a Noruega, pode sair, com todo respeito à Noruega. Tem ali o Haaland, que é muito bom jogador, mas todo respeito, né, para por aí, né? A seleção, para mim, pegando Costa do Marfim ou Noruega, é a favorita. Nada também de um favoritismo muito exacerbado, mas, para mim, é a favorita. Tem tudo para passar. Pode ficar no meio do caminho, pode, porque é jogo. Mas, para mim, a seleção é a favorita, independente do adversário que pegue na próxima fase, Costa do Marfim ou Noruega. Aí, contra a Inglaterra, aí contra a Argentina, já é uma outra parada. Eu já jogo um pouco mais, né, para a Inglaterra, jogo um pouco mais, né, para a própria seleção da Argentina, mas é jogo também, é tradição. Então, sim, para mim está faltando um pouco dessa ousadia na seleção brasileira, e eu gostaria, né, que realmente, né, a seleção jogasse um pouco mais, né, enfim, taticamente, individualmente falando, alguns jogadores apresentassem mais futebol. Enfim, mas vamos embora. É o que tem para hoje e vamos seguindo, né? Não dá para a gente também ficar chorando pelo que não tem, aquilo que o professor fala. Olha para o que tem e encontra as soluções, meu camarada. Não dá para você ficar chorando aí pelo que você não tem. Não tem jeito. E, Léo, né? Pode falar, professor. Essa tua colocação ela é tão real que você vê, né? A Copa lá de 94, o Ronaldo ficava no banco lá, nem entrava, não entrou, acho que nem jogou e tal, beleza. Hoje, você vê dois jogadores aí que, teoricamente, seriam para estar ali compondo um grupo, talvez para a próxima Copa, o Ryan titular e o Henrique sendo pedido por todo mundo. Dois jogadores novos. Você vê que essa falta desses maiores talentos, né, que você falou muito bem aí, né, faz com que aconteça. Então, talvez, né, e olhando o jogo, olhando o trabalho, o Ancelotti falou isso. Pô, eu tenho vontade de fazer o planejamento 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Mas eu não tenho tempo e nem jogadores para isso. Então, vou fazer o 1 e o 2 muito bem feitos, para tentar chegar a lugares mais altos. Ele está sendo inteligente. Não adianta eu querer dar uma coisa que eu não tenho.
Eu não vou fazer do Matheus Cunha, que é um belo jogador, ponto. Matheus Cunha, para mim, é um belo jogador, mas não é craque. Não é fora da curva. Não é acima da média. Mas é muito bom jogador. Um jogador de sistema. Um jogador de estrutura de time. Assim como é o Paquetá, assim como é o Casimiro, assim como são os nossos zagueiros, os nossos laterais. E você olhando para dentro... São coadjuvantes, professor. São coadjuvantes, não protagonistas. É isso. E você olha para o campo, você tem hoje o grande protagonista, que é o Vini Júnior, que depende muito, Léo, da estrutura do time. Aí você estava falando, aí quando você estava falando, eu fui lembrando, caramba. Aí você olha para outra seleção, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, fenômeno, Roberto Carlos por um lado, Cafu pelo outro. Aí você olha assim, cara, olha quanta qualidade esses caras todos juntos, cara. Kaká, olha quanta coisa você tinha. Você olha para a seleção, hoje não tem. Então, é melhor eu apostar num modelo, na coletividade, na estratégia e deixar para ver se num dia A ou B, algum desses caras vai resolver para mim. Então, é na estruturação, na capacidade tática de uma equipe como um conjunto do que mais pela individualidade, como você colocou muito bem. Porque a individualidade, infelizmente, ela está baixa. A individualidade é a nível de desequilibrar, a nível de fazer diferença. Aí você vê quem faz o gol, o Martinelli, que é reserva no Arsenal, não é o protagonista do Arsenal, né? O Bruno Guimarães, que nem joga nos principais times da Premier League. Eu não estou dando demérito a ninguém, não. Estou falando o que a gente fala. Quando a gente volta, fala assim, Ronaldinho Gaúcho era protagonista, Rivaldo protagonista, Ronaldo Fenômeno protagonista, Roberto Carlos protagonista, Cafu protagonista. Todos esses caras protagonistas nos clubes que eles atuavam. Então você vê que tem uma mudança. Talvez por isso está um Ryan de 18 anos, 19 anos, e o Henrique de 18, 19 anos, já sendo pedidos como os titulares da seleção, porque não tem peças mais velhas, mais carimbadas, mais seguras para tapar esses lugares. Então está tendo um hiato aí na formação da qualidade, na busca da qualidade desses jogadores. Boa, perfeito. E até diante disso, né, o professor falando, mais uma vez, reforçando, concordo com o professor, a leitura também foi muito essa, né, que ele fez do próprio Casimiro, né, o Martinelli, nós já até falamos, né, não é um jogador que decide, né, não é um jogador que decide, ontem decidiu, né, e aí não dá para você brigar com os fatos, né, com o gol, com o lance, enfim, e o professor muito bem lembrado, a bola do Bruno foi fantástica, o domínio também do Martinelli, ela foge um pouquinho, ele rapidamente acerta ali o corpo e finaliza também perfeitamente. Foi um lindo gol, todo o contexto da jogada, né? A bola muito bem enfiada ali pelo Martinelli, pelo Bruno Guimarães, o domínio, né? E a finalização rápida ali no canto esquerdo do goleiro do Japão. Né? Então foi um lindo gol. E a nossa amiga Cláudia, beijo no seu coração, a nossa parceira. Bom dia, amigo Léo e Marcelo. Estou rindo aqui porque falei o mesmo, né, que o professor, quanto ao Casemiro e o Marcos. Está aprendendo, né, com o professor aqui, tá voando a nossa amiga Cláudia aí. Cláudia, eu acho que só quem não falou isso foi o Ancelotti, cara. Só quem não falou isso, hoje um monte de gente vai falar que falou, mas acho que só quem não falou isso foi o Ancelotti. Isso não é para ter razão não, cara. E tá tudo certo, sabe por quê? Eu não tô lá em nenhum treino do Brasil, como você também não tá, e a galera não tá, quem tá lá é o cara. E eu falo isso, eu respeito. Eu posso não concordar, e eu respeito agora. E poderia dar errado. E tá tudo bem. Poderia estar errado. E aí você vai fazer a sua análise. Mas quem tá lá é ele, cara. Ele não tirou aquilo, ele olhou pro banco e falou assim, vou botar o Martinelli aí e ver o que vai acontecer. Não, aquilo ali foi estudado por ele. Tem um porquê que nós não sabemos, porque nós não estamos no dia a dia. E o dia a dia é que faz a construção de todo um trabalho. E esse dia a dia nenhum de nós temos. Nem eu e o Léo que estamos aqui na live, nem vocês do chat, e ninguém da imprensa. A imprensa vai ouvir isso, que o cara falou, que o outro disse, mas vê, ninguém viu. Ninguém viu. Porque o fulano está treinando bem. Ele não sabe se isso é real. Alguém contou para ele que ele está treinando bem. E esse treinar bem é no olhar de quem está passando para essa pessoa. Não é talvez o real, não é talvez o olhar do treinador. E isso a gente tem que respeitar, por isso eu sempre respeito.
vou fazer a análise, deu certo, não deu certo, eu teria feito isso, eu teria feito aquilo, e está tudo certo. Mas as pessoas colocaram, como o cara errou, eu não teria feito, ok, mas tem um porquê. E esse porquê nós não sabemos, porque nós não estamos no dia a dia, nós não estamos nos treinamentos. E aí a gente tem que dar mão à palmatória ao cara que está lá. É o que eu falei. Eu já não teria voltado no intervalo com o Casimiro e o Martinelli jogando por dentro, eu não colocaria, eu não teria nem convocado o Martinelli. E para mim não tem essa parada, não. Eu não tenho isso aqui, falei isso aqui em várias lives. Eu não teria levado o Martinelli. E tá tudo certo. Sabe o que eu vou fazer? Desde que o Martinelli foi convocado, eu vou torcer para o Martinelli. Fazer exatamente o que ele fez ontem, porque eu torço para o Brasil. Eu não torço para eu ter razão. Como eu vejo um monte de galera na mídia ali, né, na galera aí da mídia escrita, falada, televisada e no Instagram e tal, o cara querendo ter razão porque quer razão. Ele torce contra para ele ter razão. Não, eu torço para que a coisa aconteça e vou tentar entender por que eu não estava certo. E o cara lá que está certo. E entender o porquê. Pô, aconteceu isso, realmente eu errei nisso, eu, Marcelo, errei nessa análise, o cara tinha razão nisso, não tinha razão naquilo, e tá tudo certo, mas as pessoas querem, eu sei mais, eu conheço mais, eu sei mais que o Léo sabe menos que eu, e o que eu faço? Eu desqualifico o Léo para eu ter razão. Não, porra, o Léo foi mais inteligente que eu nessa ação aqui, porra, eu não tinha pensado nisso, qual o problema disso? Isso para mim é crescimento e não você querer ser o dono da verdade e ter razão em tudo. Nós não vamos ter razão em nada. Ainda mais se tratando de futebol, que a todo minuto, a todo segundo eles nos provam exatamente ao contrário. Boa, perfeito, professor. Um grande abraço aí, né, para nossa amiga Cláudia. Nosso parceiro DJCS também está aí com a gente, né? A estatística de jogo da seleção brasileira hoje é equivalente à de um time do Campeonato Brasileiro, um time com toque de bola horizontal e cruzamentos a todo momento, né? Quem pensa diferente é torcedor casual, nosso camarada DJCS, estamos juntos, DJ, meu parceiro Cláudio Cavalcante, muito bom dia, Léo, professor. Brasil foi para a Copa com um time indefinido, né? O treinador da França tem muito tempo de trabalho, falamos um pouco sobre isso, né? Tem muito tempo mesmo, e está jogando muito bem, né? Está jogando muito bem, para mim, é a grande favorita da Copa, a França, né? Meu parceiro Eliseu, Danilo, vem me surpreendendo na lateral, não está fatigado, né? No final do jogo errou um passe, porém a marcação no meio de campo também falhou, né? E aí é o lance do gol do Japão, né? É o Danilo que faz ali a jogada, né? Ele acaba errando, né? A jogada ali no meio, dá a possibilidade do Japão, né, sair no contra-ataque, que era o jogo, né, que a seleção queria, a japonesa queria, né, jogar atrás ali para estocar, para achar um contra-ataque, né, uma transição, e aí acaba fazendo o seu gol. Mas está jogando bem, vem jogando bem, concordo com o Eliseu, né, por conta do erro de ontem, né, que você deve crucificar o Danilo, vem realmente fazendo uma Copa bem ajustada, né, bem correta, até porque não tem lateral, né? Não tem lateral, né? O Wesley foi cortado, e Banhes não é esse lateral. O Danilo, no meu entendimento, a minha visão, vem dando ali uma boa segurança nessa seleção brasileira, né? Meu camarada Walter, muito bom dia para você. O Valtair Araújo, né? Valtair, bom dia, senhores. Bom dia, Valtair. Tamo junto, tá, meu irmão? Um grande abraço para você. Minha amiga Maria Aparecida, bom dia. Bom dia, Maria. Grande abraço para você. Seja bem-vinda, minha companheira. Meu parceiro aí, tamo junto aí. Grande abraço, irmão, sempre aqui com a gente, tá? Meu parceiro Marquinhos, bom dia, Léo, professor. Cabo Verde elimina a Argentina nos pênaltis. Vozinha pegando o pênalti do Messi, né? Boa. Grande abraço aí pro meu parceiro. Rapaz, eu tava na casa do meu irmão, da minha mãe, né? E aí minha irmã tá batendo na tecla, ó, 2-1 Cabo Verde, 2-1 Cabo Verde. Todo mundo lá, pô, você tá doida, minha irmã. E eu falei, vou fazer uma fezinha nesse teu palpite. Vou colocar lá um 2-1 Cabo Verde contra a Argentina, né? E vou apostar aí nessa zebraça. Mas para mim a Argentina é muito favorita. A gente tá brincando aqui, né, Marquinhos? Mas para mim a Argentina é muito favorita, mas é jogo, é futebol. Tudo pode acontecer, meu amigo. Tudo pode acontecer. Eu não falo aqui, a Argentina já passou, não. Lógico que não. Vai que o Vozinha tem noite de Vozinha misturada com Noia. Enfim, e aí o Messi realmente não consegue achar o gol, a Argentina realmente entra num parafuso e a gente
né, ver acontecer, ver se materializar nessa Copa do Mundo, a maior zebra, né? Para mim seria a maior zebra desses enfrentamentos, né, que nós estamos, né, vendo aí na Copa do Mundo. Mas vamos aguardar. Mas para mim a Argentina passa, né, e anda muito bem, né? E até falando, o professor dá um bom dia para a Fátima, tem essa questão aí do Paquetá, né? Tem um jogo muito abaixo, hein, professor? Muito abaixo aí do Paquetá, e tem essa possível lesão aí, parece que hoje vai fazer o exame, até para saber de fato, né, se vai realmente ser uma lesão, que o vai tirar, que vai demandar um tempo. Mas lesão muscular, na pior das hipóteses aí, grau 1, uma semaninha, 10 dias, já complica até a sequência do Paquetá nessa seleção, hein, professor? Mas, taticamente, ontem, estava quebrando a veiaca esse Paquetá, hein? Léo, eu já falei isso aqui, né? E eu vou falar, não é para ter razão, não, cara. Acho o Paquetá um belo jogador, né? Dentro do que a gente tem, um jogador um pouco acima do padrão, mas não acho que seja tudo isso. Não acho que seja um jogador. Como é que eu vou te falar, Léo? É um jogador de estrutura tática. É um jogador tático, é um jogador que se doa muito, é um jogador que não pensa duas vezes em voltar para a marcação, em dobrar a marcação, é um cara que se entrega muito dentro do campo, mas não acho que seja todo esse fenômeno, esse jogador fantástico, né? Ontem, como você falou muito bem, estava quebrando a criança, entendeu? E tem uma lesão. E para mim, Léo, né, nem tanto como você falou, grau 1, grau 2, enfim, ele sai meio que arrastado, né, Léo? Meio puxando a perna, então não é uma coisinha boba. Então, acho que minimamente, acho eu, né? Vamos esperar o resultado do exame, mas olhando, sim, tudo que foi passado para a gente no visual, minimamente não joga domingo. Minimamente não joga domingo, né? Pode ser que para outra partida ele tenha condição, né? Outra partida, se eu não me engano, acho que se passar domingo, acho que é na outra sexta, enfim, alguma coisa parecida, ou sábado, não sei. Então, acho que minimamente, acho que na próxima partida ele não joga, entendeu? E aguardar, cara. Eu acho que ali, né, o Ancelotti, até por ideia, não sei se ele vai voltar com o time que ele voltou para o intervalo, acho que ele simplesmente, caso o Paquetá não jogue, tem o Casimiro também, sai com uma dor de adutor, não sei se será dúvida, mas caso o Casimiro jogue, talvez ele bote só o Danilo ali no lugar do Paquetá, para manter a estrutura aqui dentro da cabeça dele, da minha também, começou a andar, começou a dar certo, uma repetição da mesma ideia de jogo, né? Então talvez ele bote só o Danilo no lugar do Paquetá, caso o Paquetá não jogue, acho difícil o Paquetá jogar, e manter a estrutura. E ver, né, Léo, vai ter agora, né? A gente vai ter esse adversário ali, olhar o jogo, né? Qual vai ser o adversário e ver qual o melhor encaixe. E a Copa do Mundo, para o Brasil, vai ser muito isso, Léo. Encaixes de jogo nosso com o adversário que a gente vai enfrentar. A gente não tem uma seleção como a própria Argentina, como a própria Inglaterra, como a própria França, que vem num processo de trabalho mais longo. A gente está no acerto e erro, porque o cara está um ano. Se o Ancelotti tinha um ano, são 15 jogos, né? Tirando 3 da Copa, 3 não, foi o quarto, né, agora. Tirando 4 da Copa, talvez o Ancelotti tenha feito 10 jogos. Nesses 10 jogos, Léo, talvez ele tenha feito 20 treinos para treinar e jogar. Não com tempo de treino, e não foram 20 treinos seguidos. Talvez 2 treinos a cada convocação. E 2 treinos curtos, porque tem o jogo, o cara vem de viagem, vem de uma rodada dos seus campeonatos, né, pelo mundo, então não tem um trabalho muito longo. Então, talvez apostar numa sequência minimamente de uma ideia que começou a melhorar. Não é um futebol espetacular, não é talvez o que a gente queira, mas minimamente uma estrutura de time. Talvez com essa saída, caso o Paquetá não jogue, só a entrada do Danilo ali, acho eu, ou até o menino que foi convocado depois, né, o Ederson, né, para entrar. Não sei qual vai ser a escolha dele. Talvez num jogo contra a seleção da Noruega, talvez um cara físico como o Ederson, mas o Danilo também né? E aí a escolha, Léo, ver o que o adversário pode proporcionar para você, né? E botar esse jogador. Mas eu acho isso, eu acho que ele vai apostar numa sequência de modelo tático para tentar melhorar a qualidade de jogo brasileiro. A nível tático de botar mais um meia e tal, acho difícil ele fazer isso. E a ideia principal dele no início, que era um 4-2-4, não acredito que ele queira voltar a fazer isso, que eu acho que não deu muito certo em relação à ideia e jogo que o Brasil colocou no campo.
Boa, perfeito. Nosso camarada Bebeto Oliveira, grande abraço, meu parceiro Wellington. Mas antes, deixa eu dar um beijo no coração da minha amiga Irenice. Beijo no seu coração, grande abraço, ótima terça-feira para você. Seja bem-vinda, minha amiga. E meu parceiro Wellington, né, professor, bom dia. Paquetá está sendo massacrado pela imprensa bairrista. Mas todo jogo é isso, né? Todo jogo é isso. Até o jogo que o Paquetá jogou bem, né? A galera pega. Mas isso aí tem a questão, sendo bem sincera, da mídia, Wellington, da mídia, porque o torcedor rubro-negro ele é engajado nas redes sociais. É engajado. E também tem os outros torcedores também que conseguem fazer uma leitura legal, até mesmo dos jogos que o Paquetá vem tendo. No meu entendimento, os jogos do Paquetá vêm sendo jogos bem consistentes. Teve um jogo ou outro ali que foi mal, mas o segundo para o terceiro jogo foi bem. Ontem, de fato, quebrou a veiaca, mas faz parte. Quebrou a veiaca o Bruno Guimarães, né, o próprio Casemiro, né, outros jogadores também realmente jogando bem abaixo. Agora, as críticas são intencionais, né, porque gera esse engajamento do torcedor. Você falar aí de um Plata que está na Copa, você falar de um Paquetá que está na Copa, do próprio Vinícius Júnior que tem essa identificação muito forte com o torcedor rubro-negro, né, acaba repercutindo para o mal ou para o bem. Não tem jeito. E os caras entenderam, os caras sabem jogar o jogo hoje das redes sociais, ué. Essa é a verdade. Né? Então, eu não me espanto com isso. Eu não me espanto, até de caras realmente que tem uma condição de fazer uma análise muito mais profunda e não fazem por quê? De forma realmente justa e sensata, porque não dá audiência, ué. Não dá. Né? O que dá audiência é falar mal. E tem uma galera que faz tudo por grana. O que eu preciso fazer para ganhar audiência, ganhar dinheiro? Eu faço. E gente tem um monte aí na televisão fazendo isso. Né? Então, não esquenta a cabeça com isso, não. Faz parte. Né? O próprio Paquetá entende, sabe muito bem disso. Né? Ontem, realmente, um jogo muito abaixo, muito ruim. Ele saiu, né, por conta ali de uma possível lesão. E acredito que a seleção hoje deva divulgar após o exame de imagem. Mas, para mim, já deveria ter saído do intervalo, né? Taticamente falando. Estava muito mal o Paquetá. Né? Até para o jogo da seleção brasileira funcionar. Não só o Paquetá, como o professor disse muito bem, o próprio Casemiro. Poderia ter trocado, né, os dois jogadores. Né? Léo. Pode falar, professor. Não sei se você concorda. O Casemiro, para mim, ainda estava pior que o Paquetá. Sim, muito. E não vem tão bem. Né, professor? A Copa do Casemiro não é boa. Perfeito. Tanto que, não sei se você percebeu, ele faz o gol e meio que faz assim. Porque ele tá ligado, né, que tá tomando muita porrada, né, professor? O jogador sabe, Léo, as coisas chegam. E Léo, ele claro, né? É uma demonstração, ele querendo dar uma demonstração até de força, né? De liderança, que não se abate, mas a resposta mostra que ele está sentindo a pancada. Mostra que ele está sentindo. Porque se ele está bem, olha, aquela história. Pô, o nego tá falando aí, é balela, eu tô bem, eu sei que eu tô jogando bem, ele sabe que ele não tá bem. Então ele quer aquilo, ele tá meio que assim, ó, tá vendo aí? Ô, cara pálida, você jogou mal, agora você fez o gol. Porra, obrigado, legal, bom pra caramba. Mas você jogou mal, mesmo fazendo gol. É o que a gente fala, cara, eu não vou analisar, eu não vou ficar emocionado porque o cara fez o gol, porque o cara... Eu não adianta. Porque eu vou olhar pro campo. O Casemiro, o jogo de ontem pra mim foi o pior deles. Mas o Casemiro vem quebrando a bola. Não tá bem. E com todo respeito, acho que é um cara extremamente importante dentro do grupo, é um cara extremamente importante pela sua liderança, tem todo esse contexto. Mas a nível de jogo, né? O Paquetá ontem, a gente falou aqui, a gente não tem isso, não é porque é jogador do Flamengo, eu vou ficar aqui jogando confete o tempo todo. O Paquetá fez um jogo muito bom na partida passada e ontem fez um jogo muito ruim. Mas o Casemiro foi pior que ele. E aí, Léo, que eu vou falar, talvez, pela saída, pode ser até que o Ancelotti estivesse pensando em tirar o Casemiro. Né? Tinha um cartão e jogava mal. Mas aí a perda do Paquetá, e aí, galera, é pensando como treinador. O cara pensou, caramba, eu vou tirar dois caras do meu meio. Um eu perdi, o outro, talvez se o Paquetá voltasse, talvez ele tivesse tirado o Casemiro. Era só uma mexida. Era só uma mexida. Aí ele falou, vou tirar o Paquetá, o Casemiro, querendo ou não, é um cara da minha estrutura, é um cara extremamente importante, é um pilar dentro da minha ideia de construção de time, dentro da minha ideia de estratégia de jogo, eu vou manter o cara.
E a aposta deu super certo, e o Casimiro, para mim, continuou jogando mal, mas foi lá e fez o gol. Então, cara, tem coisas, às vezes, que não é nem a estratégia, a melhor ideia tática. Não, às vezes é um pouco da sorte. A gente tem que ter também, gente. A gente tem que ter um pouco da sorte também. Entendeu, cara? Então é isso. Então, essas circunstâncias, esses pequenos detalhes, eles vão acontecendo. Às vezes, te ajudam, né, num momento para bem, e às vezes te atrapalham e vai para um momento não tão bom. Não tem jeito, cara, e não adianta você ficar lamentando. Ontem, o Ancelotti, para mim, foi muito bem a nível tático, a nível de ideia de jogo, mas para mim foi mal na troca. Eu vou continuar falando. Eu teria tirado o Casimiro e não teria botado o Martinelli. Talvez por isso eu estou aqui e o Ancelotti esteja lá. Mas é isso, cara. Olhando para o campo, eu não falo assim, caramba, o cara manteve o Casimiro acabou com o jogo. Ele botou o Martinelli acabou com o jogo. Não, os dois, para mim, simplesmente, sendo bem sucinto, fizeram os gols. Mas a nível de produtividade, como ajuda e agregar mais ao jogo da equipe, sinceramente, galera, eu não vi. Posso estar extremamente enganado, e se alguém viu e tem algum um senão e me explicar o porquê, eu vou entender perfeitamente. Mas eu, sinceramente, e não persigo o jogador. O Léo sabe disso, vocês estão aqui com a gente, sabe disso. Eu não persigo o jogador. Para mim, os dois não agregaram em nada. O Casimiro muito mal e o Martinelli não agregou muito, não. Fez o gol? Pô, professor, você tá louco, né? O cara não agregou, o cara fez o gol da vitória. Olhando por esse prisma, realmente foi fantástico. Mas a nível de coletividade de jogo, para ter um melhor jogo do Brasil, eu sinceramente não vi. Boa, perfeito, professor. Nosso parceiro Wellington, valeu aí pela mensagem. Meu camarada Paulo Pires, bom dia, Paulo. Grande abraço para você, seja bem-vindo, irmão. Tamo junto. Meu camarada Achadinho, um grande abraço aí para você, seja bem-vindo. Tamo junto sempre, sempre, sempre. Meu parceiro Casa Mais Variedades, né? Ele coloca aqui, né? Bom dia, ainda bem que o Pedro não foi para a Copa, né? Pois para ficar no banco, melhor ter ficado no Flamengo e não correr risco de lesão, né? É o que está acontecendo aí com o Igor Thiago, né? Ele teria que gabaritar, ele deu mole, né? Aquele primeiro jogo dele teria que ter brocado, teria que ter cravado. E ele teve uma chance, verdade, uma única chance de cabeça ali, que poderia ter, né, até naquele jogo ali, realmente ter mudado a vida do Igor Thiago na seleção. Ele acabou não conseguindo encaixar a cabeçada. Não recebeu bolas, mas não é um jogador de se associar, tem muitas dificuldades, bem diferente do Pedro, e passa agora a Copa do Mundo aí como um mero espectador. Ontem, até pela dificuldade da seleção entrar, né, e até por jogar muito essa bola na área, era um jogo até para o Igor Thiago. Era um jogo assim de parte física, de estar no meio dos zagueiros japoneses, brigando, trombando, enfim. Era um jogo, até pensei que ele iria entrar na partida. Mas, de certa maneira, é um jogador aí que vai ficando realmente com uma opção bem distante a do Ancelotti, né? É uma situação complicada, né, professor? Essa situação aí do Igor Thiago. Teve a chance ali no primeiro jogo, acabou não aproveitando. Enxerga até dentro dessa estruturação de como a seleção se encaixou, realmente está caminhando uma volta aí, uma oportunidade ao Igor Thiago, professor? Léo, eu já falei isso aqui, a galera sabe que está com a gente, eu não teria nem levado esse negócio de é artilheiro, vice-artilheiro, sei lá, da Premier League, sei lá que League, eu não teria levado. Eu já falei, eu olho para o campo, achei um cara que não tem, vencedor pra caramba, a história dele é linda, é espetacular, isso é uma coisa. Agora, a nível de jogo, para mim, ele é pior que o Pedro, ele é pior que o João Pedro, ele, para mim, está atrás desses caras. E olhando para a Copa do Mundo, que ele já está lá, Léo, para mim, eu acho que ele só... Ontem o jogo, você foi perfeito. O jogo, olhando como o jogo se desenhou, bota o Igor Thiago para dar trombada, cabecear, para brigar. Não entrou. Para mim, o Igor Thiago, Léo, vai entrar tipo assim, eu vou até bater na madeira, né? Numa circunstância de 40 do segundo tempo, 1-0 adversário, o Brasil não consegue entrar por baixo, está jogando bola na área, mete ele lá para ver se vai acontecer. Vai entrar só no... Vai lá para ver o que vai dar. Não com um pensamento de, não, vou botar, porque eu vou botar um cara para cruzar, para a bola chegar nele. Eu acho que esquece. Para isso, ele vai botar o Neymar, ele vai botar o Henrique, ele vai botar o Ryan por dentro, ele vai fazer... E o Igor Thiago foi lá para o fim da fila e tipo assim... já tentei tudo,
Mete o Igor Thiago lá para ver a última coisa, ver se a coisa acontece. Porque a nível de jogo, de estratégia, de modelo, acho muito difícil. E ontem, para mim, Léo, você falou muito bem. O que o jogo se desenhou, você olhando para o banco assim, qual é o cara para melhor peso, que briga com o zagueiro, que tromba com o zagueiro, que vai estar na disputa, era o Igor Thiago. E ele não passa em nenhum momento dentro desse jogo, então eu acho que ele agora está lá. Eu acho que ele não está nem no final da fila, Léo. Ele está lá porque tem que estar lá. E agora, num jogo maluco, se precisar falar, meu filho, faltam 5 minutos, vamos ver quanto vai dar de acréscimo, briga lá com o zagueiro e vamos ver o que vai acontecer. Agora, pensamento de o cara, o Ancelotti, pensando na partida A, B ou C. Tal, tenho esse aqui e tal. Porra, o Igor Thiago pode ser uma opção. Acho que ele não pensa em nenhum momento mais no Igor Thiago, não. Realmente, eu vejo também dessa maneira, né? Tá bem atrás, né? Tá bem no final da fila mesmo. Esse cenário que o professor pintou, eu acho também que se desenha bastante para as próximas entradas, né? Do Igor Thiago ou não, né? Ou não. Essa questão principalmente, né? Do Igor Thiago entrar ali no sufoco, a bola, né? Enfim, sendo reboteada, enfim, sendo de certa maneira ali, né? Brigada dentro da grande área, porque o primeiro jogo, a seleção não foi tão bem assim. O Igor Thiago, ele tem muitas dificuldades, né? Não é um jogador como o Pedro, um cara de se associar, não é um cara realmente para fazer esse jogo por dentro, realmente, até quem vem de trás, né, chegar numa boa condição. Tem muitas dificuldades de fato, né? Enfim. Essa mensagem ali, Léo, nessa caminhada. Essa mensagem eu ia colocar. Muito boa. É isso aí mesmo. Muito boa a mensagem. E é basicamente isso que o senhor acabou de falar, né, professor? Lá para o final da fila, né? Lá para o final da fila, né? Acho que lá para o final da fila, de fato, e assim, numa situação. Eu acho que assim, até também fazendo a leitura, teve já até gente que questionou a gente aqui quando a gente falou que era um jogador brigador, né? Teve gente que questionou aqui, pô, tal. Cara, mas é de fato, e assim, dentro da característica do Igor, parabéns para ele, não é qualquer jogador que é vice-artilheiro da Premier League, não. Teve muita rapaz, fez muitos gols de pênalti, tá? E, meu irmão, tem jogador que perde pênalti. Mérito dele que bate pênalti muito bem. Então também isso é uma qualidade, né? E não foram 22 gols de pênalti, acho que foi 11, metade, né? Ou a outra metade, bola rolando de cabeça, empurrando para o gol, que é a característica do Igor. Não dá para comparar o Pedro, né? Não dá, é um jogador totalmente diferente, que geraria muito mais jogo, geraria muito mais essa aproximação. O jogo por dentro que a seleção não tem e pode tentar, né? Com o Pedro você teria a possibilidade realmente de chamar um cara para uma tabela, para uma associação. Eu acho até que o Pedro também ia morrer de fome, né? Porque a seleção só joga pelo lado, né? Só joga não tem jogo por dentro, cara. Não tem jogo. A gente falou isso aqui, eu falei isso várias vezes, galera. Pode falar, não tem jogo por dentro. E não é jogar por dentro, Léo, galera do chat. Não é isso. Mas ter a possibilidade de, num jogo, você precisar do jogo por dentro. E você não tem. E aí você fica refém dos pontas estarem bem. E aí, se você parar, Léo, e olhar assim também, cadê o Luiz? O Luiz também não sei o que está acontecendo lá internamente. O Luiz não é nem pensado, né, cara? Tá lá, talvez no jogo de ontem, um jogo onde o Brasil perdendo era o quê? Um ponto. Eu comentei isso aqui. Pôr um ponta para driblar e tal. Eu pensei no Luiz também, como uma opção. Não talvez logo no intervalo, mas uma opção. E você vê que o Luiz não é pensado, não é imaginado. É o que eu acho, né? É o que eu acho. Talvez o Ancelotti tenha uma outra ideia do Luiz ali. Mas é um cara que foi utilizado, eu vejo. Isso é meu, tá? Eu acho que o Luiz, na seleção, ele tem muito, Léo e galera, não sei se vocês concordam, às vezes ele dribla, consegue a vantagem e espera para driblar de novo. Aí dribla, conhece, espera para driblar de novo. Isso não é bom. O drible é para você ter a vantagem e seguir em frente, cara. Aí ele dribla, quer driblar de novo, dribla, pode cruzar, não cruza. Isso não é bacana. Talvez isso o Ancelotti talvez tenha tido essa mesma visão que eu. Essa é a minha visão do Luiz. E não acho o Luiz horroroso, não. E, galera, a gente aqui fala muito de Flamengo, estão até se falando desse cara no Flamengo. Pô, seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Não sou maluco, não, de falar, não. Mas dentro do contexto seleção brasileira, era um cara que entrava sempre e agora na Copa do Mundo, sei lá, não está sendo pensado. Entendeu? Então, cara, alguma coisa tem ali, é o que eu falo, galera. A gente não está lá dentro.
A gente não sabe. A gente não sabe e não sabe mesmo. E eu já falei isso aqui. Ah, porque o fulano falou que um cara lá de dentro falou. Esse cara lá de dentro falou o que ele acha também. Ele falou a percepção dele, talvez não seja o certo. Entendeu? E às vezes essas informações, que eu tenho um cara que estava lá e tal, é uma informação, é um dado, um dos dados, mas talvez não seja o contexto todo. Então a gente tem que ter cuidado para isso. Mas me estranha muito o Luiz não ter mais entrado, né, em nenhum desses jogos aí, que seja um pouquinho tempo e tal. Eu não vejo o Luiz, né, sendo buscado ali como uma solução num jogo A, B ou C. Boa, perfeito, perfeito. Dá um bom dia para o meu parceiro Idenilton. Tamo junto, Edenilton, meu parceiro Patrick, meu camarada Paulo Pires, lembrando a galera que está com a gente. Deixa o seu like aí, galera, é muito importante, quase 200 aparelhos conectados, 170 aparelhos conectados nesse momento aqui na nossa resenha. Eu peço o seu like, tá? Temos 140, faltando 60 para nós chegarmos a 200. Então você que não deixou o seu like, a nossa meta aqui é 500 likes é a nossa meta. Então conto muito aí com a participação de todos vocês. Nos ajude, nos dê essa força, nos dê essa moral, tá? Compartilhe no Facebook, no Instagram, no Twitter, naquele grupinho do Zap que você tem. Ajuda pra caramba no desenvolvimento do nosso canal, tá? E gratidão pela carona que você me dá, você que está no trabalho, trabalhando, voltando do trabalho, indo para casa, em casa, no transporte público, aonde você estiver, gratidão pela carona que você nos dá. O meu parceiro Patrick, né? Tamo junto, Patrick, muito bom dia. Professor, ontem eu vi uma grande necessidade de um meia como meia do Cruzeiro, Matheus Pereira. O que você acha, professor? Abraço. E aí, professor? Pô, Patrick, eu tô quicando, Patrick, eu vou fazer o gol. Eu falei do meia do Cruzeiro, né? Falei muito tempo aqui. Acho um cara, um camisa 10, né, cara? Que tem aí, tá raro no futebol brasileiro, né? E o Matheus Pereira, né? Acho um jogadoraço, um camisa 10, um cara que chega à frente, faz gol, né, controlador, articulador, enfim. O camisa 10 que a gente tem não está podendo exercer muito essa função, que é o Neymar, né? Neymar, infelizmente, acho que para fazer essa função ali, né, ele tem que vir de como um falso 9, sair para jogar, mas esse cara que vem junto com os homens de meio seria o Matheus Pereira. É um jogador muito, muito qualificado, eu teria botado no bolo. Se seria titular ou não é outra coisa, mas o que a gente falou aqui durante a live, né? Mudar um pouco o modelo, mudar um pouco a ideia, esse cara seria um jogadoraço. Mas, enfim, não adianta, não tá lá e tem que ver o que o Ancelotti vai montar. Tanto é que, vamos olhar para o jogo de ontem, entre o Matheus Pereira fazer essa função e o Martinelli, não cabe resenha, né? Desculpe, não cabe resenha. Mas o Martinelli fez o gol. Ok, o Martinelli fez o gol, mas não é isso que eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar uma estruturação de jogo. Para botar um meia, como ele pensou ali como ele pensou no Martinelli, o Matheus Pereira faz muito melhor que o Martinelli. Até porque o Martinelli não é esse jogador de meio. O Martinelli é um jogador de ponta, joga na posição do Luiz, na posição do Vini. Entendeu? Então o Matheus é um jogadoraço. Eu teria levado para estar no bolo. Se ia ser titular ou não é outra coisa. Mas eu teria levado para estar no bolo desses jogadores. A nossa amiga Maria perguntando, professor, quem é o Luiz Henrique, né? Luiz Henrique é que a gente fala assim, né? O Luiz que era do Botafogo, né? Que está no Zenit, né? O Luiz Henrique. Boa. Aí, Maria. O Luiz Henrique, né? Que está sendo sempre ventilado no Flamengo, Maria. Aquele jogador que a galera está falando que o Flamengo vai desembolsar não sei quantos milhões de euros aí para buscar. É igual o Claudinho, igual o Wendel, né? Toda hora é Luiz Henrique, ele era o Claudinho, o Wendel, agora é o Luiz Henrique. Verdade. O Luiz Henrique vira e mexe. Tá sendo realmente ventilado aí no Flamengo, né? E o meu parceiro Paulo, né? Ontem deu para ver que o Neymar só jogará numa emergência muito grande, né? Ainda bem que não tivemos. Para mim, ele entraria na prorrogação. É a leitura que eu tenho. Finalzinho ali do primeiro tempo da prorrogação, para ele jogar ali de 15 a 20 minutos. É a sensação, e bater pênalti. Um possível pênalti, uma possível ida para os pênaltis. Era a sensação que eu tinha e também vejo nessa situação realmente bem emergencial. É por aí, professor, enxerga diferente uma utilização do Neymar para os próximos jogos, meu amigo? Léo, o Neymar agora, cara, ele ficou agulhado. Por quê? Porque você, por exemplo, o jogo de ontem. Se o jogo de ontem fosse um jogo normal, de fase de grupo, né? Talvez o Neymar tivesse entrado com 20 minutos. Como tinha a possibilidade de uma prorrogação, o Neymar seria uma troca no jogo e provavelmente na prorrogação.
que ele não suportaria, talvez, o nível físico do jogo. Então, o Ancelotti ficou aguardando. Quando o Brasil empata, a possibilidade do Neymar entrar durante o jogo, ela diminui. Porque aquele jogo poderia ir para a prorrogação. E aí eu estou com você. O Brasil indo para a prorrogação, provavelmente o Neymar entraria. Não sei se logo no início da prorrogação, se durante a prorrogação, mas o Neymar teria grande chance de entrar. Com o jogo 1-1, o Neymar ficou para agora. Se o Japão tivesse 1-0, talvez até os 27, 28, 30 do Neymar segundo tempo. Já tinha ido aquecer. Ele já tinha colocado exatamente. Eu acho que o Ancelotti ia botar o Neymar. Então, o Neymar, cara, devido à sua falta de condicionamento físico da totalidade, ele fica meio, né, dependendo da circunstância do jogo. Um gol para lá, um gol para cá. E o Neymar vai ficar em cima disso. Porque se ele bota o Neymar logo no, vamos dizer, o Brasil tem que virar o jogo, 1-0, bota o Neymar no intervalo. Ok. Se vai para a prorrogação, cara, você vai perder um jogador. Que ele não está no nível físico. É a minha visão. Pode ser que eu esteja enganado, né? Pode ser que os níveis físicos do Neymar, lá, quem está lá dentro esteja vendo, o Neymar esteja num condicionamento espetacular. Acho difícil, porque ele ficou muito tempo sem jogar e sem treinar. Mas quem está lá dentro é que vai ter essa visão. A minha visão de fora é que o Neymar não suporta. E por isso ele ficou naquela. O Ancelotti esperou 1-1. Opa! O jogo pode caminhar para uma prorrogação. Eu não vou botar o Neymar agora que ele não vai suportar. E aí, na prorrogação, eu uso a arma de um jogador qualificado, de um jogador um pouquinho mais inteiro, e o que o Léo falou, e numa possível batida de pênalti. Não, até o nosso camarada Casa, mas eu não vi a coletiva do Ancelotti, né? O Ancelotti falou na entrevista isso mesmo, né? Que ele entraria na possível prorrogação. Que é o cenário, né? Que é o cenário que a gente monta, não tem muito ponto de correr. Eu também montaria esse cenário. Né? O professor já monta, até enxergando a gente consegue ver de fora o próprio Ancelotti com muito mais recursos, com muito mais informações, né? Da comissão, da fisiologia, do departamento médico, do próprio feedback do próprio Ancelotti, vendo o Neymar nos treinamentos e comparando, né, com os outros jogadores e com os adversários, ele consegue enxergar, o cara só aguenta jogar 20 minutos. Né? E para mim, hoje é o que o Neymar consegue jogar, 20 minutos. Né? Podendo ajudar ele a seleção brasileira. Por dentro, segurar uma bola, achar um passe, bola parada, que decide jogo. Né? Então, acho que o cenário, né, que estava na cabeça do próprio Ancelotti era esse mesmo. Né? E a realidade do Neymar é essa. Né? Não tem muito ponto de correr, não, meu amigo. Tem que entender. Né? E eu acho até que ele já entendeu. Né? Você percebe ele ali, ele torcendo, ele, né, sendo participativo. É importante também. Ele é um cara, né, que é um espelho, né, para muitos jogadores que estão na seleção. Né? Enfim, então acaba sendo uma peça importante, muito mais fora hoje, né, do que dentro. Né? Muito mais fora do que dentro. E ontem, para mim, a percepção era toda essa, só na prorrogação mesmo. Né? O Paulo coloca, né, Neymar não é mais protagonista. Sim, só numa emergência. Né? Nosso camarada Paulo aí falando do próprio Neymar. Não, hoje é coadjuvante, né? Hoje é coadjuvante, meu amigo. Hoje é coadjuvante dessa seleção brasileira. Neymar tá pior que eu, não aguenta 3 quilômetros de pique. É a nossa amiga Mar. A Mar gosta de uma sacanagem. Impressionante, impressionante. Meu parceiro Gil. Bom dia, Gil. Bom dia, Léo. A seleção ontem parecia o Mengão, né? Quando pega um time retranqueiro, sofre, mas passou rumo ao Hexa. É isso, né? Eu acho que o jogo contra a Costa do Marfim ou Noruega, professor, eu acho que apresenta um pouco mais de jogo. Acredita em espaços, ou acredita numa Noruega ou uma Costa do Marfim tendo uma postura muito parecida com a que teve a seleção japonesa ontem, professor? Léo, acho que a Noruega, sim, né? Uma postura mais parecida com o Japão, mais parecida, não igual, né? Até porque eles têm uns jogadores ali, um meia, esqueço o nome, né? E um pontinha que eles têm, e o Haaland, são jogadores de qualidade. O resto são jogadores de físico e tal, então eu vejo assim. A Costa do Marfim, não, Léo. A Costa do Marfim, eles são meio, vamos jogar, vamos pro jogo, eles são meio inconsequentes, entendeu? E aí vai ter jogo. É jogo complicado que os caras são, meu irmão. Quem é esse cara aqui? Eu não quero nem saber, não, vou driblar. Eles são meio inconsequentes, né, cara? É característica do futebol, característica do jogo dos caras. Então, acho isso. A Costa do Marfim é um jogo mais aberto. Eu não acho que os caras vão ficar ali, não, vamos defendendo aqui. Esses é aquele maluco beleza que a gente fala, né? Aí não é nada disso, não. Vamos para cima, entendeu? Eles são meio assim. Eu falo isso que já
né, por tempo, já enfrentei, né, em jogos de seleção várias equipes africanas. Eles são meio inconsequentes mesmo. Larga a defesa e vai para o ataque mesmo, não quer saber. Talvez tenha um jogo mais de trocação. A Noruega não. Olhando um Brasil, pô, os caras estão na Copa, né, culturalmente e tal, talvez tenha um jogo mais resguardado, né? Costa do Marfim, se passar, talvez seja um jogo mais de trocação. Eu acho que mais ou menos é o perfil que a gente pode encontrar aí pela frente. Boa, perfeito. Vamos aguardar, né? Tem essa disputa aí entre Noruega e Costa do Marfim, né? Vamos torcer aí para que tenha um grande jogo, né? Torcer para um grande jogo, né? Enfim, entre as duas seleções, a Mar prefere, né, os inconsequentes, né, que são os africanos. Eles são bem doidões mesmo, vão para cima mesmo, tem essa, vai para cima do problema, bate na parede, volta de novo. E os marfinenses, tá, para mim, são tecnicamente hoje os melhores jogadores. Já foi um dia a Nigéria. A Nigéria sempre produziu bons jogadores. O Okocha, eu lembro do Okocha, aquele canhotinho, jogava uma barbaridade, até o Ronaldinho, né, gostava muito do Okocha, jogava demais aquele nigeriano. Mas hoje, olhando, né, os africanos, as seleções africanas, os marfinenses, para mim, tecnicamente, têm muita qualidade. Tanto que na seleção da França tem alguns marfinenses, né, de muita qualidade. Né? São ali, são colonizados, né, pela França, enfim, então preferiram ali até mesmo seguir aí o caminho da seleção francesa. Né? Mas olhando tecnicamente, os marfinenses são bons jogadores. E vai ser um grande jogo, né? Entre a Costa do Marfim e a Noruega. Tivesse que apostar, sendo bem sincero, para mim, é um jogo bem parelho. O Haaland é um jogador diferente, a gente tem que destacar, né? Um jogador realmente que tem um poder de definição, uma letalidade ali na frente muito grande, mas eu não coloco a Costa do Marfim fora de uma possível passagem para a próxima fase, não. Tá? Eu acho que tem muito jogo, né? E como toda eliminatória, né, tem aquela carga de emoção, às vezes nem sempre o favorito leva, né? Como nós vimos ontem, né? A própria Alemanha, muito favorita contra o Paraguai. A Holanda era um pouco favorita contra Marrocos, mas não podemos esquecer que Marrocos é uma semifinalista de uma Copa anterior, né? Uma boa seleção, uma boa geração de Marrocos. Não sei se eles irão, né, produzir uma outra boa geração como essa, né? Tem jogadores realmente de destaque mundial, como o próprio Hakimi, né? No PSG. Enfim, mas, de certa maneira, algumas favoritas aí ficando no meio do caminho. Lembrando a galera que está com a gente, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, compartilhar, ativar a notificação do sino, é importante para caramba aí para o nosso crescimento. Conto demais com a participação de todos vocês. Nos dê essa força, nos dê essa moral. É fundamental contarmos aí com o carinho e a participação de todos. E, professor, essa semana, né, vai acabar, de certa forma, aí a seca, né, de Flamengo, né? Teremos aí os amistosos, né, a partir do dia 3. Já tem Flamengo e River Plate, né? Depois Flamengo e Lausanne, né? E acho que depois Flamengo e Benfica nesta Copa Algarve. Expectativa alta para ver o que o Portuga tem produzido nesses dias, professor, de intertemporada? Algumas coisas sim, né? Mas não está na totalidade do time ali, né? Os principais jogadores, né? E muito para ver essa galera, os meninos, né? Que podem ser colocados aí, podem entrar nesses jogos aí para a gente observar quais estão mais preparados e tal. Uma observação, os jogos parece que vão passar aí na televisão, né? A gente vai ter a oportunidade de ver, né? E ver isso, ver essa evolução, principalmente, Léo, acho principalmente dos meninos. Tá? Alguma coisa tática assim, né? Que a ideia macro, né, dele vai estar lá implementada nesses dias de treino, e aí vem individualmente o desempenho de alguns meninos que estão na base, que a gente tanto fala aqui, para a gente realmente ver na arena, como a gente fala, né? Ver ali dentro do campo, para a gente poder fazer uma análise melhor do desempenho desses meninos e talvez quem possa nos ajudar nesse segundo semestre aí dentro das competições que o Flamengo está disputando. Boa, vou dar um bom dia para o meu parceiro José Nilton, né? Um grande abraço aí para você, tamo junto sempre, meu parceiro José Nilton, grande abraço. E, professor, até nós falamos, né, um pouquinho, né, sobre a questão, até mesmo a possível saída do Everton Araújo, né, olhando realmente esse interesse aí do Milan. Vendo aí essa negociação acontecendo, vai ao mercado, professor? Tem a necessidade de buscar um cara para jogar, para recompor esse meio de campo do Flamengo? Ou o Flamengo pode pegar essa grana
e reinvestir numa outra posição? Acha necessário uma saída do Everton Araújo, a reposição neste setor, para o Flamengo continuar a ter boas opções, o próprio Léo Jardim fazer com que o Flamengo realmente conquiste os títulos? Léo, o Everton hoje, né, cara, é uma bola de segurança ali do Léo, né? Do Léo Jardim. Então, cara, se você for olhar ali como primeirão ali, primeiro, a gente tem o quê? O Pulgar e ele, né? O Pulgar é aquela granada, né, que toda hora o Pino solta. E aí? Né? Aí você tem que trazer o Jorginho mais para trás, né? Vamos ver agora, né? Os meninos da base aí vão ter esses jogos aí, vamos ver se vão ser colocados para a gente poder fazer uma análise, né? E aí sim, saber que se tem que ir ao mercado ou se tem peça de recomposição ali dentro da casa. Essa é a realidade. A gente não consegue ver, Léo. A gente fica falando sempre dos mesmos nomes, é o Pulgar, é o Everton Araújo, é o Jorginho, é o Saul, é o De La Cruz e assim sucessivamente. Porque esses meninos, a gente, tem um menino na base que joga muito bem, tem um lateral esquerdo, tem um meia, e cadê? A gente não vê, não são colocados na equipe de cima. Vamos ver se agora, nesses 3 amistosos aí, se esses garotos são oportunidades, até para a gente ter uma noção. E aí sim, o Flamengo, se o Everton sair, não tem volante, tem que contratar. Não, com o que tem lá e mais esse menino aqui, dá para compor. Vamos ver se a gente consegue, através desses jogos aí, ter uma melhor visão disso, né? Para a gente poder ter uma segurança, se contrata ou se reinveste em outra posição. Agora, para mim, Léo, principal do Flamengo é um outro camisa 9 para ter ali, para estar junto com o Pedro, ou reserva, sei lá qual é a situação. Mas o Flamengo precisa dessa posição. Não, e até falando, professor, sobre esse 9, né? A gente sempre falou bastante, né? E teve um jogador, né, que fez 2 gols contra o Corinthians, né? Alguns dias atrás, que é o Josmar, né? O Josmar é um jogador que a gente vem batendo na tecla, né? Um jogador realmente que vem fazendo gols, que vem, de certa forma, chamando a atenção. A gente já falou no nome do Josmar em algumas situações aqui, em algumas oportunidades, né? Que poderia ser esse jogador, esse jovem jogador, a receber alguns minutos nessa intertemporada do Flamengo em Portugal. É um momento, professor, para oportunizar o Josmar, de certa maneira, o próprio Josmar entender, é a minha oportunidade, é o momento realmente de fazer gols, de mostrar essa minha vocação para ir às redes. É um jogador que pode ser oportunizado e está no time certo, professor, para, de repente, receber alguns minutos nesses jogos aí mais pesados com a camisa do Flamengo, haja visto que vem fazendo muitos gols no Sub-20, que é a porta de entrada para o profissional, professor? Eu acho que sim, Léo. O momento é agora. Pô, esses 3 jogos aí são... É um torneio, mas são amistosos, na realidade, e botar para ver. Que a gente fica falando, a gente mesmo aqui que fala, né? Pô, podia ter tentado, podia ter testado, podia ter colocado. Vamos ver se agora, né, Léo? E aí o que eu falei, a mesma coisa que eu falei do volante, eu falo ali. É para isso, esse momento é para isso. O Jardim teve ali esses dias de treinamento, onde ele viu os caras diariamente, né? E agora, como a gente fala, né? Vai ver na arena, né? Vai ver lá nos confrontos. É a hora de botar e ver e a gente poder ter uma melhor observação, uma melhor análise desses garotos aí, atuando junto com o elenco profissional. Verdade, verdade. E até tem um jogador aqui também, né? Que a gente... eu estou vendo aqui a foto dele, né? Esse aqui é o Josmar, né? Para a galera que não conhece, né? E tem um outro jogador, né? Não sei se de repente vai receber oportunidades, né? Mas é um cara que estava, né, com a seleção brasileira, que é esse menino aqui, né? Deixa eu só colocar aqui. Essa camisa tá bem bonita do Flamengo. Rapaz, que camisa linda, cara. Obviamente a foto ficou bem legal. A camisa tá bem bonita do Flamengo aqui, que é o... Deixa eu só... Não, tem que diminuir aqui a foto, né? Agora sim. A gente consegue visualizar legal aqui, que é esse menino aqui, que tem um grande potencial, né? Tem um grande potencial. Vamos ver se o Flamengo vai aproveitar ou vai deixar, né, o time passar. Que é esse jogador que nós já falamos, professor, que é o Léo Nanete, né? Que é o goleiro Léo Nanete, que estava com a seleção brasileira. Enxerga brecha, até de repente, aí para o Léo, professor, ao longo dessa temporada, encontrar espaço, ou acha muito difícil o Léo ter minutos, até porque se tratar de uma posição é sempre muito complicada, né, para se ter brechas aí do cara realmente se mostrar dentro do Flamengo ou de qualquer clube, professor? Situação difícil porque tem 2 goleiros à frente dele ali, né, Léo? Você tirar o Rossi e você
botar o Nanete e não botar o Andrew, é complicado, né? Você meio que avisa o Andrew e fala, ó, você tá, que nem a gente falou do Igor Thiago, né? Você tá lá no final da fila. Então, esse menino está tendo uma oportunidade, pô, ímpar, eu nunca tinha visto isso, né? Está tendo uma chance absurda de estar dentro de uma Copa do Mundo, convivendo com esses caras aí de nível europeu, que jogam nos grandes ligas da Europa, né, cara? Jogadores de altíssimo nível. E eu acho ele um grande goleiro. Agora, meu irmão, se tiver bem, tiver voando no treino, tiver oportunidade, meu amigo, bota. Não tem que ficar com medo, não. Agora, tem que saber qual é o pensamento do clube. Qual é o pensamento do clube em relação ao atleta, né? É um atleta, para mim, o que eu vi dele jogando, acho um belo goleiro, não à toa está lá na Copa do Mundo, e quando voltar, vai voltar, como a gente fala, né, Léo? Vai voltar grandão, né? E aí é o dia a dia, meu amigo. Não tem que ter medo. Ah, porque tem não sei o quê, porque é novo, porque não sei o quê. Bota no campo e deixa a coisa acontecer. Tá aí ontem lá o goleiro do Paraguai, né? Parece que teve pouca base. Eu peguei meio atropelado assim, quase não teve base, jogava em time de segunda liga e tal. Tá lá disputando a Copa do Mundo, bem pra caramba, tá sendo colocado como o melhor goleiro da Copa e tal, enfim. Não estou falando por isso, mas o cara tá lá. Por que ele chegou lá? Porque alguém chegou e falou, é você que vai agarrar. Não estou falando da seleção, não. Onde ele teve a oportunidade dele. Alguém acreditou. Então, às vezes, você precisa de alguém que acredite em você e bote no campo. O campo, Léo, é a melhor resposta. Não tem saída. Ah, porque é amigo do Marcelo, porque é amigo do Léo, porque é conhecido do pai de não sei quem. Bota no campo. O campo não tem parada. O campo vai te dar a resposta. E eu acho que é isso que tem que fazer. Tiver bem, vamos dizer que o Rossi, né? Eu acho o Rossi, eu sei que muita gente é controverso, né? Eu acho o Rossi um baita goleiro, entendeu? Mas caso o Rossi não vê bem, o André não entra, bota o menino, cara, e segue. Entendeu? Mas vamos ver agora. Ele tem uma dificuldade grande, que eu acho o Rossi. O Andrew foi contratado, então ele hoje seria um terceiro. E vamos aguardar para ver. Se tiver oportunidade, eu acho que tem que botar e ponto. Não tem que ficar nessa. E ficar buscando o goleiro fora, não. Aí o senhor falou algo, né, que me fez lembrar uma fala aqui do senhor sobre o goleiro do Paraguai, né? Eu não tinha visto essa história, né, que ele não teve base e tal. Essa questão de dar oportunidade, né? E o senhor sempre, quando a gente fala, né, da base, essa coisa de DVD, hoje até para os meninos se pede DVD, né? Até para arrumar um teste em clubes é um pouco complicado, né? E como aqui no Brasil e em outros países também, né? Acho que aqui no Brasil muito mais, até porque é um negócio pesado nos bastidores, né? Quantos jogadores são perdidos, né, neste processo, às vezes, né, até mesmo de triagem, né, professor? Porque tem que ter DVD, é aquilo que o senhor fala, se fosse bom, eu estava num outro clube, o próprio Bruno Henrique não teve base, esse jogador, o próprio goleiro ontem, que é alto pra caramba e muito bom goleiro aí debaixo das traves do Paraguai. Então, imagina quantos jogadores nesse processo, que hoje é muito voraz na categoria de base, o professor conhece muito bem, né, não se deixam perder jogadores, né, que poderiam ter sido oportunizados. Realmente, o senhor falando me fez lembrar, né, algo que o senhor já bate na tecla. Né? Então, é importante até mesmo a parte de triagem, de captação do Flamengo, dos outros clubes, né, aqui do futebol brasileiro, mudar um pouquinho. Né? Porque hoje o que se vê é isso mesmo. Jogou aonde? DVD, por mais novo que o menino seja, já pede. Eu mesmo já falei com um amigo, né, o menino tem 10 anos, falei, faz o DVD, porque nego não quer perder tempo, não. E hoje, de fato, não quer perder tempo. Às vezes é um tempinho, não perdido, mas investido em parar para observar, professor, pode, de certa maneira, né, você está ali descobrindo, né, tá, de certa maneira, lapidando um talento que vai ser um jogador impactante, não só, né, para o futebol, né, nacional, mas mundialmente também, principalmente falando do Brasil, que sempre tem um material humano de muita qualidade. Mas me espanta um pouquinho, né? Hoje, até mesmo com tanta pouca idade, né, a galera que faz esse trabalho de triagem exigir tanto para dar uma olhada no garoto, 1, 2 treinos, professor. Perder tempo para mim, Léo, é não ver. Não ver. Uns têm oportunidade de fazer DVD, de botar link no YouTube, e outros não têm, Léo. Que mal... Vamos lá. Eu sou o treinador do Sub-15, do time X. Tá? Dou meus treinos lá todos os dias de manhã. O que me impede de eu montar uma planilha de observação dos jogadores nascidos naquela idade ali,
e montar lá, lateral direito, zagueiro, lateral esquerdo, volante, montar uma planilha, pegar o telefone desses meninos, vai lá e se inscreve. Vai lá e se inscreve. Me traz um exame médico, óbvio, né? Me traz um exame cardiológico lá, que é o que se pede. E quando tiver montado essa planilha, qual o problema hoje de eu chegar e falar assim, não, durante 15 dias eu vou ver esses meninos, durante 2 semanas eu vou ver esses meninos 3 vezes por semana aqui no campo. À tarde, de 3 às 5, de 3 às 4h30, sei lá. Qual o problema disso? Qual é a parte que vai me diminuir? Qual é a parte que vai atrapalhar o andamento do clube? Qual é a parte que vai ser ruim para mim? Qual é a parte que vai ser ruim para o clube? Nada. Não tem nada contra, Nel. Só tem coisa a favor. Eu posso chegar lá e falar, caramba, rapaz, 2 semanas, tive que ficar aqui à tarde 3 vezes na semana, vi 6 treinos durante quase 1 hora, não tirei ninguém. Pode acontecer? Claro que pode. Mas quem sabe dentro desses jogadores, não sei numericamente quantos seriam, se eu tirar 2, olha que maravilha. 2 jogadores de 15, 14 anos que futuramente podem ser vendidos aí por 20 milhões de euros, 15 milhões de euros, 10 milhões de euros, ou que não sejam vendidos, que possam ajudar o Flamengo dentro da sua equipe profissional, por que não? Agora, simplesmente, os caras se negam. Por quê? Marcelo, 14, 15 anos, não está em lugar nenhum, pô. Se jogasse, alguém já tinha visto. Onde está escrito isso? Que lei é essa? Que você não pode. Onde você consegue me dar todos esses dados que os filhos de várias famílias aí têm condições de irem até um local de treinamento para serem vistos? Onde você me diz que os filhos dessas famílias, algum pai, alguma mãe ou algum amigo conhece alguém de algum clube que vai oportunizar? Eu, com 63 anos de idade, com todo o passado de futebol aí, conheço muita gente. Se vocês me pedirem, talvez, para algum menino ser visto, eu vou ter dificuldade de encaixar. Eu sou do futebol. O Léo é do futebol também. Talvez tenha dificuldade de encaixar. Imagina para quem não é. Então, qual o problema de eu botar hoje na mídia social? Ah, professor, mas se fizer isso, vai aparecer 500. Sim, vai aparecer 500. E eu vou ter que ter a inteligência de, né, ir dividindo, ó. Esse aqui, ó, tem 8 laterais direitos. Eu não vou conseguir ver 8 laterais direitos. Mas talvez 4 eu consiga ver. Então eu boto 4, os outros 4 eu planejo mais para frente. Ó, quando acabar essas 2 semanas, esses outros 4 vão voltar. E assim eu vou fazendo essas planilhas e vendo o jogador. Agora, se negam. Porque é o que o Léo fala e que eu falo aqui, gente. Tem outros interesses acima disso que a gente está falando aqui. Qual é o problema de eu ir no futsal, ver um menino lá que está jogando no Grajaú, eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, tá? No Vila Isabel, nem sei se esses clubes ainda tem, estou dando exemplo, lá no Madureira, e pegar um menino lá de 12 anos, 11 anos, o que me impede? Ah, porque se fosse bom não estava mais no futsal, estava no campo. Onde está escrito isso? Que lei é essa que eu não conheço? Então, cara, são várias coisas que se colocam que, desculpe, aí eu falo com certeza, não são reais. Não são reais. Jogador brota, jogador surge, jogador aparece. Léo sabe a história, já falei isso aqui do meu filho, eu sou do futebol, meu filho, eu nunca obriguei ele a jogar bola, jogou bola o mais velho, porque gostava. E com 13 anos, 12 para 13 anos, o cara me perguntou, teu filho? Eu falei, não, meu filho nunca foi treinar em lugar nenhum. Jogava futsal, porque era perto da minha casa, tinha probabilidade, tinha que estudar, perto da minha casa, quando dava eu levava, quando não dava a mãe levava, e era perto da minha casa, e ele gostava de futebol. Ir para o campo, levar para algum lugar, nunca levei. Até que um amigo meu falou, porque vai ter um processo lá de observação, eu vejo lá para o teu filho ir, vê lá. O cara que viu para mim, eu não levei, eu sou do esporte. Eu mesmo não levei o meu filho. Um amigo meu que me pediu foi ver e meu filho seguiu lá. Acabou que não virou jogador, correu para outro lado. Mas, enfim, foi assim que meu filho entrou no campo. Eu mesmo não levei. E o Léo viu o DVD dele. Era um jogador de muita qualidade. E era um que eu
Se ele não gostasse, se ele não quisesse, e se esse cara não pedisse, talvez ele nunca tivesse jogado futebol. É que eu digo jogado futebol profissional, entrado no mundo do futebol. E eu sou do meio. Então, e tem gente que quer levar o filho e não tem possibilidade, não conhece ninguém para abraçar esses caras. Então é isso. Então, não crie rótulos. Não pode. Quem sabe? Ah, não existe. Existe sim. Ainda mais no futebol que nos prova. Não só no dia a dia, em jogos, do mais fraco vencer o mais forte, e jogador que você acha que não pode, porque nunca ninguém viu, não jogar. Pode sim, aparecem muitos. Perfeito, perfeito. E o Rafa joga muita bola, né? O Rafa não foi muito aquilo que o professor falou, né? Gostava do Sereno, né? Então, fez a escolha, gostava do Sereno. E hoje trabalha, né? Trabalha aí com a música, né? O sucesso que ele não fez, né? Que ele não atingiu no futebol, tá tendo sucesso aí na outra empreitada dele, e Papai do Céu abençoe. Mas é isso, né? Hoje em dia é muito complicado, cara. É muito complicado, é muito difícil, né? Tem até um amigo aqui da academia, o Ronaldo, tá com o filho dele aí de 10 anos, né? Enfim, uma correria danada, ele me conta as coisas, eu fico horrorizado. Pô, Léo, acontece. Eu falei, calma, cara, vai devagar, relaxa, é assim mesmo, o futebol tem essas dificuldades, enfim, mas não desiste não, porque realmente, hoje em dia, até se nós compararmos lá atrás, é bem mais complexo a coisa, né? A coisa tomou uma proporção, assim, absurda, esses moleques, com tão pouca idade, já ganham dinheiro de Série A. Esse jogador aí da base do Flamengo ganhando 100 mil, 70, 80 mil, né, com carrão, empresário dando casa, né, dando apartamento, que já deslumbra já negociações futuras. Enfim, o negócio é louco, tá bem complicado, né, já começando na base. Lembrando a galera que está aí com a gente, não esqueça de deixar o seu like, é importante, conto muito aí com a sua participação, deixe a sua inscrição, está faltando 11 likes para nós chegarmos a 200 likes. 11 likes para nós chegarmos a 200, então conto demais aí com a sua participação, com o seu like, com a sua inscrição, com o seu compartilhamento. Gratidão pela carona que você me dá, tá? Nesta terça-feira, você que está trabalhando, indo trabalhar, voltando do trabalho, em casa, no transporte público, no aplicativo, aonde você estiver, gratidão aí pela moral de sempre, tá? Então deixa o likezinho, né? Ative a notificação para não perder nenhum conteúdo. Voltamos amanhã, se Deus quiser, às 8 horas da manhã, contando sempre aí com a participação de todos vocês. Professor, muito obrigado. Até a próxima, tá, meu amigo? Valeu, Léo. Valeu, galera do chat. 2 horas aí tem o próximo adversário do Brasil. Vamos dar uma olhadinha para ver, né? E seguimos. Amanhã estamos aqui novamente, 8 horas da manhã, estamos aqui, bater um papo com essa galera aí e falar um pouco, né? Do Brasil, né? O que aconteceu ontem, de Flamengo, né? E do próximo adversário da seleção brasileira no pós-jogo de hoje aí. Valeu, galera. Beijo no coração de vocês. Excelente dia a todos. Fiquem com Deus. Valeu, professor. Um grande abraço. Estamos juntos amanhã, se Deus quiser. Estaremos de volta, né, às 8 horas da manhã. Ainda não deu 10 horas, né? Não deu. Correria, mano. Tem que fazer comida aqui para o Jonas, né? Enfim, tem que acelerar um pouquinho. Tem aqui no mercado aqui comprar algumas coisas, enfim. Então, já viu, né? Vida de pai solteiro e cuida de criança é correria. Não tem muito o que fazer, não. Mas amanhã, se Deus quiser, nós voltamos. A gente vai falar bastante aí desse jogo da Noruega e da Costa do Marfim, um pouquinho do Flamengo, né? Dia 3 é o jogo do Flamengo. Então vai ter assunto aí para a gente trocar. E quando voltarem os jogos, eu voltarei às 7 da noite, tá? Aí a gente vai voltar a partir das 7 da noite, né? Vai ter muito mais assunto, muito mais resenha. A gente vai estar fazendo as lives aí às 7 da noite. Então vai ter duplamente aqui Léo Andrade de manhã e à noite também. Valeu, um grande abraço, saudações, tamo junto. Até amanhã. Valeu.